Estamos olhando para cada um dos 10 mandamentos nessa série de mensagens que eu intitulei As 10 Palavras de Liberdade, já que essas palavras vêm de um contexto de graça, onde Deus libertou o povo do cativeiro no Egito e aí então, no alto do Monte Sinai, ele faz uma aliança com o povo e essa aliança ela é feita também por meio dessas palavras direcionadas ao povo. E hoje nós vamos olhar especificamente para o terceiro mandamento, ou a terceira palavra, que tem a ver com o uso que nós fazemos do nome de Deus. Portanto, Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz: não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Essa é a palavra do nosso Deus. Há um tempo atrás eu ouvi um pastor falando o seguinte: imagine se você está chegando em algum lugar e você percebe que tem um grupo de pessoas reunidas e você não está prestando atenção na conversa delas, mas você consegue ouvir. E de repente, aquelas pessoas ali conversando, você ouve alguém falando o seu nome. Mas a pessoa não está te chamando. O grupo está falando sobre você. E passa um pouco e você ouve novamente outra pessoa citando o seu nome. E esse pastor fez a seguinte pergunta: você se interessaria pelo que aquelas pessoas estão conversando? Certamente nós nos interessaríamos quando um grupo está mencionando o nosso nome. Ficaríamos interessados no que estão dizendo. Acho que todos nós faríamos isso, porque naturalmente nós nos importamos com o uso que as pessoas fazem do nosso nome. E isso acontece com Deus também. O versículo que acabamos de ler diz que Deus se importa com o uso do seu nome. E hoje, especificamente, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de duas maneiras pelas quais nós quebramos e desobedecemos este mandamento, duas maneiras pelas quais usamos o nome de Deus de maneira indevida, ou em outra versão, muito conhecida desse texto, maneiras pelas quais usamos o nome de Deus em vão, como esse texto é mais conhecido. E depois eu quero falar sobre a maneira singular ou única de nós conseguirmos obedecer esse mandamento. Então, duas maneiras pelas quais nós temos quebrado esse mandamento e depois qual é a maneira de nós obedecermos esse mandamento. E lá no finalzinho eu quero falar como este mandamento nos serve como um espelho e como um guia, como eu tenho falado desde a primeira mensagem nessa série. Então, em primeiro lugar, como nós podemos quebrar esse mandamento, como nós quebramos esse mandamento. E a primeira forma como nós podemos quebrar o mandamento de usar o nome de Deus em vão é com a nossa boca, com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Este mandamento é quebrado toda vez que nós falamos o nome de Deus ou um título de Deus, por exemplo, como Senhor, de modo leviano, de modo impensado, de modo irreverente ou de modo descuidado. A Bíblia diz que esse é um pecado sério contra a majestade do nosso Senhor. E a pergunta é: por que isso é sério? Porque o nome de uma pessoa é mais do que um arranjo arbitrário de ondas sonoras. Um nome é mais do que isso. É mais do que uma coleção aleatória de letras numa folha de papel atribuída a alguém no dia do seu nascimento. Um nome na Bíblia é mais do que isso. O nome de uma pessoa, em uma palavra, representa tudo o que essa pessoa é. O seu ser, a sua essência, o seu valor, o seu caráter. Há isso o que o nome representa. Se você vê uma turma de crianças brincando entre si, ou se você lembra da época em que você era criança e alguém começava a zombar do seu nome,
Você não pensava, bom, é só meu nome, eu não ligo. Ele está zoando de mim. As crianças estão zombando apenas do meu nome, mas o meu nome não sou eu. É só o meu nome. Alguém pensa desse jeito? Ou zombar do seu nome é zombar de você? Se alguém zomba do nosso nome, nós nos sentimos ofendidos. Nós, enquanto indivíduos, estamos sendo zombados. E não apenas ondas sonoras pronunciadas de forma que fazem referência ao nome escrito no meu documento, na minha certidão de nascimento. Se zombam do nosso nome, zombam de nós. E assim também funciona com Deus. O nome de Deus representa tudo o que Ele é, o seu ser, o seu caráter, o seu valor. E é por isso que, ao longo das Escrituras, o nome de Deus, muitas vezes, é usado como sinônimo do próprio Deus. Na Bíblia lemos que pessoas invocam o nome de Deus porque confiam no nome de Deus, elas correm para o nome de Deus. Lemos que o nome de Deus na Bíblia é torre forte, e o justo corre para ele e está seguro no nome de Deus. Lemos sobre pessoas que se alegram no nome de Deus, pessoas que louvam o nome de Deus. E perceba, a Bíblia fala o nome de Deus e não só Deus. Poderia dizer, as pessoas se alegram em Deus. As pessoas encontram refúgio em Deus. Mas a Bíblia faz questão de dizer que as pessoas fazem isso no nome de Deus. Ela está falando de como as pessoas se relacionam com o próprio Deus enquanto fazem isso no nome desse Deus. Portanto, a maneira como nós tratamos o nome de Deus e todos os títulos que fazem referência a Ele, revela a maneira como nós tratamos a Deus em si. Então, pronunciar o nome sagrado de Deus para expressar, por exemplo, surpresa. Ah, meu Deus! Ou raiva, ou choque, como, ai Jesus! Ou todas as suas derivações. Tratar o nome de Deus dessa forma revela, num nível profundo, que talvez nem seja consciente, mas que nós mostramos um desprezo interior pelo próprio Deus. Falar, meu Deus, o Senhor, Jesus, no final das contas, será que é isso que o mandamento está proibindo? Eu quero gastar um pouquinho só esclarecendo algo que eu mesmo sempre tive dúvidas sobre isso, desde criança. Alguns falavam que isso era um pecado, outros diziam não é sobre isso. No final das contas, é proibido ou não falar essas expressões? É isso que o mandamento está dizendo? A resposta curta para essa pergunta é depende. Depende do que você quer dizer ou da forma como você usa essa expressão. O terceiro mandamento, ele não proíbe simplesmente pronunciar o nome de Deus. Não é isso que o mandamento está dizendo. Ele proíbe tomar o nome de Deus em vão, de forma inútil, sem propósito, de maneira vazia, irreverente, enganosa, blasfema. É isso que o mandamento proíbe. A palavra hebraica aqui, traduzida para em vão ou inútil, é uma palavra que tem como sentido algo vazio, algo sem propósito, algo fútil. Isso amplia bastante a compreensão do mandamento. Ou seja, tentando responder de maneira mais direta, se você está usando o nome de Deus ou um título de Deus para expressar uma surpresa, por exemplo, você está usando o nome de Deus apenas como uma exclamação, como não é uma oração e como não é um ato de adoração, isso parece banalizar o nome divino e, portanto, deveria ser evitado. Só que, no entanto, a Bíblia, por várias vezes, registra pessoas clamando espontaneamente a Deus em momentos de espanto, de dor, de alegria. E nesses momentos a Bíblia não está dizendo que isso é um pecado. Porque se o meu Deus
é realmente um clamor dirigido a Deus? Como, meu Deus, me ajuda? Então não há um problema. O problema é quando o meu Deus, ou ai Jesus, ou Senhor, vira um vício de linguagem sem qualquer intenção de se dirigir a Deus. É a diferença entre invocação e exclamação. Quando o meu Deus vira uma exclamação, provavelmente você está banalizando o nome de Deus, usando o nome de Deus sem um propósito. Portanto, irreverente e, portanto, quebrando o terceiro mandamento. Mas se o meu Deus é um ato de oração rápida, é um ato de súplica, então eu não creio que isso seja a quebra do mandamento, porque o nome de Deus não está sendo usado de maneira inútil. O Catecismo Maior de Westminster, nas perguntas 112, 113 e 114, ele interpreta este mandamento de uma maneira bem ampla. Ele diz que, de maneira resumida, o mandamento exige que nós tenhamos um uso reverente do nome de Deus e todos os seus títulos, que nós tenhamos reverência à sua palavra e também às suas obras. E proíbe qualquer uso irreverente, descuidado ou qualquer abuso dos nomes divinos. Portanto, nesse espírito, devemos cultivar um hábito de linguagem que preserve a reverência do nome de Deus, mesmo em expressões do dia a dia. Usar o seu nome apenas como um reflexo verbal de surpresa, de irritação ou entusiasmo, provavelmente é aquilo que o terceiro mandamento está proibindo por banalizar o nome de Deus. O foco do terceiro mandamento, no entanto, não é apenas evitar uma palavra específica, mas tratar o nome de Deus com a honra que lhe é devida. O mesmo problema, por exemplo, uma das formas de quebrarmos esse mandamento ainda com a nossa língua, é quando nós invocamos o nome de Deus para defender a nossa agenda política. Isso tem acontecido com muita frequência, não apenas no Brasil. Ouvimos isso na direita e ouvimos isso na esquerda. Esse é o candidato de Deus. Este é o partido de Deus. Se você ama Deus, você votará nessa agenda, nessa política. E isso, irmãos, deveria nos fazer estremecer. Invocar o nome do Deus eterno para fins partidários é tomar o nome de Deus em vão. O rei Davi disse que pessoas que usam o nome de Deus dessa maneira se comportam como inimigos de Deus. Salmo 139, versículo 20 diz: os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Portanto, a primeira maneira de nós desobedecermos este mandamento é com a nossa língua, é com a maneira como nós falamos. Mas a segunda maneira como nós quebramos este mandamento com a nossa, ou como nós quebramos esse mandamento é com a nossa vida também, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, não apenas com aquilo que nós falamos. E geralmente, quando a gente ouve falar desse terceiro mandamento, parece que a gente está se limitando apenas àquilo que nós falamos. Mas sabe o que é interessante? Em algumas versões, traduções desse versículo, isso fica mais claro. Por exemplo, tem uma versão que fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A ideia por detrás dessa palavra hebraica é a palavra carregar. Literalmente, o texto seria traduzido como: não carregue o nome do seu Deus de maneira indevida ou sem um propósito. Essa é a ideia. Não é falar. Não é a maneira pela qual os leitores, ou os ouvintes deste mandamento ali, primeiro os leitores, entenderam isso. Certamente envolve a nossa fala, mas envolve mais do que isso. A nossa vida. Em Êxodo capítulo 28, nós temos uma cena que é conhecida, quando o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, e ele deveria carregar uma espécie de uma roupa com pedras preciosas na sua roupa que representavam
cada tribo de Israel. E o verbo usado nesse texto, para esse sumo sacerdote carregando essas pedras na sua roupa, era justamente o mesmo verbo que aparece aqui para falar carregar ou usar o nome de Deus. É o mesmo verbo. E a ideia é que quando o sumo sacerdote carregava esses nomes no seu colete, na sua roupa, ele estava representando o povo perante Deus. Ele estava representando as tribos, carregando o povo consigo para a presença do Senhor. São as mesmas palavras usadas. O sumo sacerdote estava tomando os nomes consigo. E é isso que Deus está falando para Israel, aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Se você é parte do povo de Deus, se você professa seguir a Jesus, então você leva o nome de Deus com você aonde quer que você vá. Você vai carregar o nome de Deus, porque o nome de Deus está impresso em você. Israel ali, na beira do Monte Sinai, carregava o nome de Deus. Quer ele percebesse ou não, eles carregavam. O mandamento não diz para você carregar ou não o nome de Deus. O mandamento diz, não carregue o nome de Deus em vão. É como se o nome de Deus estivesse escrito sobre a nossa vida. Por exemplo, existe uma promessa feita lá em Apocalipse, que Jesus diz, no capítulo 3, versículo 12, escreverei sobre eles, o meu povo, o nome do seu Deus. Se você é seguidor de Jesus, você carrega o nome de Deus aonde quer que você vá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16 diz, se sofrermos como cristãos, não nos envergonhemos, mas glorifiquemos a Deus por causa desse nome. É como se o nome de Cristo estivesse escrito em nós, em todo lugar que nós vamos. Nós representamos a natureza e o caráter de Deus com a nossa vida. Portanto, quando a nossa conduta contradiz o nome que nós carregamos, quando a nossa conduta vai contra os valores cujo Deus, o nome de Deus nós professamos, estamos usando o nome de Deus em vão, ainda que nós não abramos a nossa boca. Na Bíblia, quando as pessoas são acusadas de profanar o nome do Senhor, na maioria das vezes isso não tem nada a ver com aquilo que elas falam. Eu vou dar alguns exemplos disso. O povo de Deus é acusado de profanar o nome de Deus, por exemplo, lá em Levítico capítulo 19, quando engana os outros, ou lá em Provérbios 30, quando toma o que não lhe pertence, em Amós 2, quando vive em imoralidade sexual, em Ezequiel 20, quando negligencia o sábado, que é o mandamento que veremos a semana que vem, em Jeremias 34, quando o povo quebra a promessa. São várias formas de usar o nome de Deus em vão, onde não necessariamente você esteja pronunciando o nome de Deus. É possível passar por uma vida inteira dizendo coisas certas sobre Deus e ainda assim carregar o nome dele de maneira vã, inútil. Simplesmente pela maneira como nós vivemos. Por exemplo, existem dois textos muito interessantes sobre isso. Você lembra lá em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, onde Jesus diz que no dia do julgamento, muitas pessoas chegariam para Deus e diriam, Senhor, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos sinais e maravilhas. Eles estão usando o nome de Deus de maneira correta, verbalmente. Eles estão usando Senhor, Senhor. É um nome que aponta para a autoridade de Deus, é um nome que aponta para a submissão de quem fala. Senhor, Senhor. Eles estão dizendo coisas certas. Mas Jesus diz que naquele dia, ele olhará para eles e diz, apartai-vos de mim, aqueles que vivem em iniquidade. Não aqueles que falam verbalmente o nome de Deus em vão. Não, eles estavam chamando Senhor, Senhor. Ou lá em Mateus capítulo 25, quando
Jesus fala de pessoas que não alimentavam os famintos, não ajudavam os pobres, não acolhiam os estrangeiros, não cuidavam dos doentes. Nenhuma dessas coisas tem a ver com a fala. Mas ele diz que por causa disso, em suas vidas, essas pessoas seriam excluídas do reino de Deus. Mas nesse texto, as pessoas também chamam a Deus de Senhor, Senhor. Mas elas carregavam o nome de Deus em vão. Podiam dizer até as coisas certas, mas a sua conduta carregava o nome de Deus de maneira equivocada. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 18, falou que os líderes religiosos da sua época, citando Isaías para descrevê-lo, diz: este povo me honra com os lábios. É possível honrar o Senhor com os lábios, mas ele diz: o seu coração está longe de mim. Será que essa não é uma verdade muitas vezes na minha e na sua vida? Podemos estar honrando a Deus com os lábios, mas a nossa vida comunica algo diferente. Podemos quebrar o terceiro mandamento não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. E agora, atenção. O mandamento não termina aí. O mandamento está acoplado ao mandamento, está anexo ao mandamento, algo muito sério. Versículo 7 diz: o Senhor não deixará impune. O Senhor não deixará sem punição quem usar o nome dele de maneira indevida, de maneira vã, de maneira inútil. Ou em outra versão, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Percebe como é sério? Qual a esperança para nós, irmãos? Porque se nós formos sinceros o suficiente, nós vamos perceber que nós quebramos este mandamento com muita frequência. Seja com a maneira indevida que usamos verbalmente o nome de Deus ou os seus títulos, ou pela maneira como nós carregamos o nome do nosso Deus com as nossas atitudes. Existe esperança para nós então? Se Deus não vai deixar impune aqueles que carregam o seu nome de maneira inútil? Você está dizendo: Deus não deixará impune. Deus não deixará que essa pessoa seja inocente. Percebe o tamanho do problema que esse mandamento gera para nós? Com isso em mente, você entende por que nós precisamos de um Salvador? Ao longo dessa série sobre os 10 mandamentos, você vai perceber que se você tentar usar os 10 mandamentos como uma escada para subir até Deus, por meio da sua obediência, por meio do seu comportamento, você não vai conseguir. Você não vai passar do terceiro degrau. Você não vai passar do terceiro mandamento. Todos nós quebramos esse mandamento mais vezes do que nós percebemos. E o texto diz que Deus não vai tratar quem o quebra de maneira indevida ou como inocente. Portanto, todo aquele que quebrou o terceiro mandamento, todos nós precisamos de um Salvador. Um Salvador que nos resgate da culpa. Um Salvador que nos perdoe. E a Bíblia diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2 diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará nos céus e da terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Ele tem um nome que está acima de todo nome. Agora, você sabe o que o nome de Jesus, que tem um nome acima de todo nome, como nós cantamos na última música? Você sabe o que o nome de Jesus significa? Talvez a gente poderia pensar, bom, Jesus então é algo como exaltado, o magnífico, o santo. Não, o nome de Jesus não significa nada disso. O nome de Jesus significa o Senhor salva. E Jesus é tudo isso. Jesus é magnífico, Jesus é santo, Jesus é exaltado, mas o nome de Jesus significa o Senhor salva. Essa é a marca central
de tudo que Jesus é e do que ele veio fazer. O nome de Jesus vem de uma palavra hebraica que significa Yahvé salva, ou Salvador. Antes do seu nascimento, o nascimento de Jesus, um anjo apareceu para Maria e José, quando ela estava grávida, e disse: você lhe dará o nome de Jesus. Por quê? Yahvé salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É por isso que vocês chamarão ele de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ou seja, porque nós tratamos o nome de Deus de maneira vã, de maneira inútil, de maneira sem propósito, Deus envia o seu Filho que tem um nome acima de todo nome, cujo nome significa o Senhor salva, para que Jesus, que tem um nome acima de todo nome, nos perdoe os pecados de tratar o nome de Deus de maneira indevida. Perceberam a conexão? Portanto, qualquer pessoa que tenha quebrado o terceiro mandamento, ou qualquer dos 10 mandamentos, e que se arrependa do seu pecado, e que venha a Deus, poderá encontrar perdão e misericórdia. Sabe quem descobriu isso na Bíblia? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na primeira parte da sua vida, ele confessa que ele odiava o nome de Jesus. Ele amaldiçoava o nome de Jesus. Ele, inclusive, perseguia e odiava todos os que professavam o nome de Jesus. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz: eu era blasfemo, eu odiava esse nome. Paulo quebrou por muitos anos da sua vida o terceiro mandamento. Mas Deus abriu os seus olhos. Deus amoleceu o seu coração. Ele se arrependeu do seu pecado. Ele se voltou com fé para Jesus Cristo. E aí, então depois ele escreveu, 1 Timóteo capítulo 1, antes eu era blasfemo, mas eu alcancei misericórdia. A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E então, Paulo diz algo que é para nós. Ele diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Ou o principal. O pior pecador se volta para Cristo em fé e arrependimento e encontra perdão nos braços do Pai. Portanto, o terceiro mandamento mostra a necessidade que nós temos de um Salvador. Mas também nos mostra a necessidade do Espírito que Deus envia, o Espírito Santo. E isso nos leva ao último ponto dessa mensagem. Há duas maneiras pelas quais nós podemos desobedecer esse mandamento: com a nossa boca, com a nossa vida. Mas existe apenas uma maneira de guardarmos esse mandamento. Como é possível obedecermos esse mandamento que diz que a gente deve honrar a Deus em todas as nossas palavras, todos os títulos ou todo o nome de Deus? E como é possível carregar esse nome de maneira sempre devida? Como é possível? Eu quero introduzir essa resposta com uma ilustração que eu ouvi de um musical na Broadway. Nesse musical conta a história de um homem chamado Tony. E esse homem, ele se apaixona por uma jovem. Essa jovem por quem ele se apaixona, ela tem um nome muito comum. Um nome que Tony já ouviu milhares de vezes na sua vida. Muitas mulheres têm esse nome. Mas a partir do momento que Tony conhece essa jovem, ele não consegue deixar de valorizar esse nome. E então ele começa a cantar, como é próprio dos musicais. E a música que ele canta é assim: todos os belos sons do mundo, em uma só palavra, Maria. Acabei de conhecer uma garota chamada Maria. E de repente, esse nome nunca mais será o mesmo para mim. Maria. Diga em voz alta e a música tocando. Diga baixo e é quase como uma oração. Maria, Maria, nunca deixarei de dizer Maria.
Essa é a música que Tony canta. E a pergunta que fazemos é: o que raio que aconteceu com esse rapaz? E a gente sabe o que aconteceu com ele. Talvez você já tenha experimentado isso. Ele se apaixonou. E aquele que era um nome comum, de repente há algo cheio de reverência por aquele nome. Há algo de profundo significado por aquele nome. Tony jamais poderia dizer Maria novamente do mesmo modo. Ele passou a reverenciar um nome que até então não significava nada para ele. Mas como isso aconteceu? Tony leu um livro chamado Marias Famosas da Civilização Moderna. Ele leu uma biografia de todas as Marias do mundo. Ou ele tomou uma simples decisão: agora, a partir de hoje, solenemente, eu decido reverenciar o nome Maria. Foi isso que aconteceu com ele? Não, ele se apaixonou. O nome mudou para ele porque algo mudou dentro dele. Isso deve ser a mesma coisa que acontece conosco. Não podemos e não vamos honrar plenamente o terceiro mandamento até que algo mude em nosso coração. Algo precisa mudar dentro. Não adianta a gente fechar os olhos e fechar bem as mãos e falar assim: a partir de agora eu vou reverenciar o nome de Deus. Não é assim que funciona. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus explicou: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do seu mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio do coração. A boca fala do transbordamento do coração. Em outras palavras, o que está no seu coração, mais cedo ou mais tarde, virá à sua boca. O que está em seu coração, mais cedo ou mais tarde, virá o seu comportamento. Para honrar o nome de Deus com os lábios e com o comportamento, com a vida, é necessário que algo mude dentro, lá no coração. Para honrar o nome de Deus, nós precisamos aprender a nos apaixonarmos, como Tony por Maria, por Deus. E é justamente isso que é o papel do Espírito Santo, tantas vezes esquecido. É isso que Romanos 5, versículo 5 diz: o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito Santo é o cupido de Deus. Ele que nos faz nos apaixonarmos por Jesus. Sem Ele nós não poderíamos amar a Deus. Sem Ele o nome de Deus seria um nome comum como Maria. E então quando o Espírito nos é dado, como Tony, nós dizemos, de repente, esse nome nunca mais será o mesmo para mim. E aí a gente começa a valorizar o nome de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje. Isso já começou a acontecer com você? Quando Jesus se torna alguém real para você, pelo Espírito, de repente o nome de Deus nunca mais será o mesmo. Porque o Espírito Santo muda o nosso coração. Você lembra quando o Espírito Santo é derramado lá em Atos capítulo 2? Você lembra? Pentecostes? Você lembra o que acontece depois disso? Imediatamente os primeiros crentes começam a louvar o nome de Deus. Foi uma reação natural deles. E o que ouviam os louvores disseram: nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus. Algo nos discípulos havia mudado pelo Espírito. Eles se apaixonaram pelo nome, pelas maravilhas do nome de Deus. Essa é a única maneira de guardarmos esse mandamento, irmãos. Não tem outra estratégia. Esse mandamento nos mostra a necessidade de um Salvador. Esse mandamento nos mostra a necessidade do Espírito Santo. Mas sabe qual é a boa notícia? Deus nos dá ambos. Tem um texto muitas vezes mal interpretado no Novo Testamento que diz que tudo aquilo que nós pedimos com fé, batermos, insistirmos, Deus nos daria. E aí esse texto tem usado para a teologia da prosperidade.
Mas na verdade o que esse texto está dizendo é aquele que pede o Espírito, Deus concede livremente. Que boa notícia! Quebramos o mandamento com as nossas palavras e com as nossas ações. Mas Deus nos promete aquilo que é necessário para que nós consigamos cumprir o mandamento. Deus nos dá o Jesus Cristo, que viveu e morreu por nós, e nos dá o seu Espírito livremente a todos aqueles que pedirem. Agora, para finalizar, como esse mandamento nos serve como um espelho e como esse mandamento nos serve como um guia. O espelho revela quem nós somos diante de Deus. E o terceiro mandamento expõe que o nosso problema não é apenas o vocabulário, mas o nosso coração. Portanto, como um espelho, esse mandamento revela pecados como usar o nome de Deus de maneira irreverente, banal, indevida. Ou também revela quando nós cantamos, oramos ou lemos a Bíblia de maneira mecânica, sem reverência. Ou quando dizemos confiar em Deus, mas vivemos como se Ele fosse irrelevante. Ou quando nós invocamos o nome de Deus para defender as nossas opiniões pessoais. Deus me mostrou isso. Quando na verdade não existe fundamento para tal afirmação. Ou carregar o nome de Cristo quando desonramos o seu caráter pela nossa conduta. Quando tratamos coisas santas como o culto, os sacramentos, a palavra ou a oração, com indiferença. São formas como o texto expõe que o nosso problema está no nosso coração. É mais profundo do que apenas deixar de dizer, ai Jesus ou meu Deus. Como um espelho, esse mandamento nos pergunta, você honra o nome de Deus com toda a sua vida? A resposta honesta é que ninguém faz isso e por isso precisamos do Evangelho. Mas como um guia, esse mandamento nos ensina a falar de Deus com reverência, a cumprir os nossos votos e promessas a Deus, a evitar usar o nome de Deus para manipular outras pessoas, a representar a Cristo dignamente no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, fazer com que as nossas palavras e ações levem outros a glorificar a Deus. É um guia, é uma instrução, é um manual. O aspecto positivo do mandamento é tão importante quanto o negativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Não basta não profanar o nome de Deus. Somos chamados a santificá-lo. Não é isso que Jesus nos ensina na oração que oramos há poucos minutos atrás no Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. É mais do que deixar de dizer certas palavras. E é uma coisa que eu quero tentar mostrar para os irmãos nessa série. Os mandamentos não é só sobre aquilo que nós não podemos fazer. Trata-se muito mais daquilo que devemos fazer no lugar. Santificar o nome do nosso Deus. Portanto, eu termino perguntando, como um espelho, esse mandamento nos pergunta, será que a nossa maneira de falar, adorar, orar ou viver revela que Deus é santo para nós? A maneira como nós falamos de Deus parece com a maneira como Tony falava de Maria? E como um guia, como podemos usar o nome de Deus hoje com as nossas palavras, com a nossa vida, para que o nome dele seja honrado? Assim, o terceiro mandamento nos leva ao arrependimento e à fé em Jesus.